Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A igreja vai subir, aleluia. Quero compartilhar mais uma palavra com você nesse vídeo, mais uma vez com a mesma camiseta, tá bom? É porque eu tô gravando um atrás do outro, para você não achar que, poxa, o pastor só tem esta camiseta. Servir Jesus, irmãos, é maravilhoso, né? É uma alegria, eu me alegro, né, servindo o Senhor. Tô falando que não tem luta, que não tem dificuldade, que não tem problema, nós temos sim. Entendeu? Inclusive, né, mundialmente estamos enfrentando todos juntos, mas a alegria de Cristo no nosso coração, ela excede todas as coisas, né? Cristo, Ele é maravilhoso. Eu quero, né, compartilhar com você nesse texto também, a respeito desse assunto sobre a igreja vai subir, e usar o texto da saída do povo do Egito. Né? Os irmãos conhecem, né? A 10ª praga veio, na 10ª praga tinha que matar o cordeiro, que representa Jesus, que já foi imolado na cruz. O sangue do cordeiro tinha que ser aplicado na porta. Então nós cremos que no dia que aceitamos Jesus, o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro já foi aplicado em nós e na nossa casa, e eles tinham que ficar dentro de casa enquanto o anjo da morte passava e matava os primogênitos do Egito. Algumas pessoas também têm usado esse texto, né, para confirmar as direções de governadores e prefeitos sobre ficar em casa. Alguns dizem, usando Romanos capítulo 13, que é um texto bíblico e verdadeiro, tá bom? Não sou contra isso, que toda autoridade foi constituída por Deus. E então, nós temos que obedecer governadores e prefeitos. É verdade, nós temos que obedecer sim, né, toda a autoridade, mas desde que essas autoridades elas estejam de acordo com a palavra de Deus. Então os irmãos sabem, existem 3 níveis de autoridade: a autoridade cívica, né, a autoridade no mundo, da qual prefeitos e governadores fazem parte; a autoridade da família. Então o governo ele não pode infligir ou se intrometer na minha família. Por quê? Porque a autoridade da família, ela está com o homem, com o pai. E também temos a autoridade da igreja. São 3 esferas independentes que têm que viver em interdependência, e uma ela não pode interferir na outra. E hoje nós vemos que prefeitos e governadores, eles estão infringindo na autoridade do lar, e eles também estão infringindo na autoridade da igreja, né, com proibições que são contra a nossa Constituição. Mas eu não quero falar a respeito disso, não quero falar, né, sobre política. É que não tem como eu falar do que eu quero falar sem dar esse pano de fundo. Mas vamos imaginar que o governador da sua cidade e o prefeito da sua cidade seja Moisés, a autoridade que Deus levantou para ficar em casa, porque uma noite sombria, um período sombrio está vindo. Ok, então vamos imaginar que ele seja Moisés. Quero mostrar para você como Deus ele é glorioso, como Deus ele é bom, irmãos, como Deus ele é maravilhoso. Porque Moisés falou para todo mundo ficar em casa mesmo. Mas qual foi a ordem para que Deus ele deu para Moisés enquanto o povo ficasse em casa? Vocês vão pegar o cordeiro que vocês mataram e vocês vão comer ele. Ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade, ninguém vai ficar sem dinheiro, porque eu estou mandando você ficar em casa, Moisés. Eu estou mandando o povo ficar em casa, mas eu vou dar provisão enquanto fique em casa. Enquanto lá fora tem morte, aqui dentro vocês vão comer a carne do cordeiro. A pergunta é: qual governador e prefeito tem feito isso? Olha, fica em casa, mas enquanto você estiver em casa eu faço compra para você. Enquanto você estiver em casa eu pago o seu aluguel, a sua água, a sua luz, a sua internet, o boleto, as compras. Qual prefeito ou governador está fazendo isso? Nenhum. Então eles não são Moisés, irmãos, entendeu? Eles pedem para nós ficarmos em casa, mas não nos ajudam em absolutamente nada, tá ok? Então eu não creio nisso, né? Porque algumas pessoas, né, usam esse texto, tá bom? Então só acredito que um governador e um prefeito foi levantado para ser Moisés se ele fizer igual Moisés fez. Fica em casa, enquanto você estiver em casa vai ter comida, não vai faltar nada, não esquenta a cabeça, tá ok? Mas por que você não está obedecendo? E porque você não está ficando em casa, a praga está vindo e as pessoas elas estão morrendo. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, eu não creio que a praga e a ira está vindo sobre os crentes, tá bom? Pode vir sobre o mundo, mas sobre os crentes não. Então, se tem crente morrendo de Covid, e de fato, infelizmente tem, então nós não podemos falar que a ira de Deus ela chegou, tá bom? Ela virá, mas ainda não chegou, porque sobre nós não está a ira, sobre nós está o amor de Deus, tá ok? E por que o Senhor diz isso, pastor? Então, pegando essa passagem, né, da saída do Egito, né, eu creio que a ira de Deus ela não chegou. Por quê? Porque quando a ira de Deus chegar, eu creio que a igreja vai ser poupada. Por isso eu creio que a igreja vai subir, amém?
E por que você crê nisso, pastor? Antes de falar, eu não quero entrar em discussão teológica, tá bom? Porque tem os pré-tribulacionistas que acreditam que toda a igreja é arrebatada antes da tribulação. Nós temos os tribulacionistas que acreditam que a igreja ela vai ser arrebatada no meio da tribulação, então antes dos 3,5 anos finais. E tem os pós-tribulacionistas que creem que a igreja vai passar pela tribulação e só vai se encontrar com Jesus lá no final dos 7 anos. E tem também os que creem no arrebatamento parcial. O arrebatamento parcial é que uma parte da igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e a outra parte será arrebatada no final da tribulação, que é particularmente o que eu creio, né, no arrebatamento parcial, onde antes da tribulação Jesus ele vem como ladrão e ele leva os crentes vencedores, e uma parte da igreja, infelizmente, né, ela ficará, né, para a tribulação. Mas eu não quero discutir isso, tá bom? Até porque, seja qual for a sua linha teológica, no final das contas, presta bem atenção, todos nós cremos que Jesus ele volta e que a igreja vai ser arrebatada, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte: a ira de Deus, ela virá. Mas, tomando por base 3 exemplos, primeiro exemplo, Sodoma e Gomorra. A ira de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra. Mas a ira de Deus ela não veio enquanto Ló estava lá. E presta atenção, a Bíblia fala que Ló ele era justo. Então, né, Abraão intercedeu por Ló, você conhece a história. No final das contas só tinha Ló e a sua família de justo na cidade. Deus destruiu aquela cidade somente depois que Ló e a sua família foi tirada, tá ok? Então o juízo veio, mas o justo foi livrado do juízo. Nós vemos também no dilúvio. O dilúvio ele veio sobre todo mundo habitado na época, e somente o justo Noé e a sua família é que foram livrados da ira de Deus. E nós temos o exemplo do Egito também. Foram 10 pragas no Egito, mas tem uma cidade chamada Gósen, que era a cidade que o povo de Deus ficava nela, e essa cidade ela não recebeu nenhuma das 10 pragas. Por quê? Porque Deus ele faz distinção entre o crente e o descrente. Então qual que é a minha fé pessoal a respeito disso? É que nós seremos guardados, irmãos, da ira, tá ok? Aí você pode entender isso de 2 maneiras: ou a igreja vai ser arrebatada e por causa disso ela vai ser guardada da ira, ou que Deus ele vai mandar ira, mas essa ira não vai pegar os crentes que estão aqui. É uma linha teológica e eu respeito, sem problema nenhum. O único problema é que a Bíblia fala que Deus ele vai dar autoridade para o diabo por um período para ele vencer sobre os santos, tá ok? Então o que isso significa, pastor? Que vai ter crente sim na grande tribulação, e o anticristo ele vai ter poder sobre esses crentes, é o que a Bíblia diz, essa profecia está lá no livro de Daniel, tá bom? Então assim, poxa, eu não recebo a ira de Deus, mas eu recebo a ira do diabo. Então veja, é complicado. Por isso que eu creio, né, que a igreja vai subir. Mas não toda a igreja, eu creio no arrebatamento parcial. Eu concordo que tem muito crente que é relaxado, tem muito crente que é descompromissado, tem muito crente que você olha para ele e para um ímpio, você não consegue perceber diferença nenhuma, tá ok? Concordo que tem muito crente mundano por aí, entendeu? Mas são filhos, entendeu? Mas porque não estão atentos e vigiando, não serão arrebatados, somente uma parte será. E eu quero terminar esse vídeo só fazendo 2 colocações que provavelmente eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Primeiro, o arrebatamento dos vencedores, ele é condicional, tá ok? Então existem condições, e no próximo vídeo eu quero compartilhar as condições desse arrebatamento, tá ok? Então existe sim, né, condições para o arrebatamento. E, infelizmente não são todos os cristãos, né, que cumprem, né, com todas estas condições, tá ok? E também vou explanar um pouco mais disso no próximo vídeo. A Bíblia ela fala que Jesus ele vem como ladrão. Então o ladrão não avisa quando vem, então vai ter um arrebatamento que vai ser em secreto, mas a Bíblia fala que quando Jesus vier, assim como um raio que aparece do oriente para o ocidente, todo olho verá. Então peraí, como que ele vai vir como ladrão e como que ele vai ser um raio que vem do oriente, do ocidente e todo olho vai ver? Então não pode estar falando do mesmo acontecimento, não tem como ele vir como ladrão e todo olho ver ao mesmo tempo.
Então está falando de dois acontecimentos diferentes, tá ok? Eu quero falar disso então no próximo vídeo, tá bom? Ou nos próximos vídeos, sobre as condições para ser arrebatado e também sobre, né, esses dois momentos da vinda do Senhor, em secreto e em público, tá ok? Os sinais estão acontecendo, né? Nós temos visto isso e eu quero que você saiba, a igreja vai subir. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.